A paz do Senhor. Estamos hoje aqui para dar continuidade ao estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E como nós já falamos, o objetivo da carta no estudo anterior e as características dessa segunda carta, que são diferentes da primeira carta aos Coríntios, nós gostaríamos hoje de deixar expressos 3 partes da segunda carta de Paulo aos Coríntios que vão ser importantes, que vão ser marcantes no Evangelho até hoje. Como, por exemplo, a questão das ofertas. No capítulo 9, a partir do versículo 6, Paulo vai falar com muita propriedade em relação às ofertas. E talvez seja o texto mais importante do Novo Testamento em relação a esse tema, a esse assunto. Ele vai dizer: e digo-vos que o que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esses são os versículos mais importantes em relação à oferta, que são expressos no Novo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento, nós temos a referência máxima que está em Malaquias 3, a partir do versículo 10, que vai falar sobre o dízimo, sobre a importância do dízimo, sobre fazer prova de Deus. E aqui Paulo, ele dá uma nova conotação ao ato de ofertar. Nós não estamos falando aqui em dízimo, mas por que o dízimo está tão desautorizado? Muito pelo contrário. A oferta, ela é até maior do que o dízimo. Por quê? Porque você vai dar aquilo que você propõe no seu coração. E não com tristeza ou para receber algo em troca, como se fosse uma troca com Deus, mas com alegria. E essa expressão de Paulo, ela realmente caracteriza tudo aquilo que Deus quer quando nós ofertamos. Que seja com alegria, que seja com amor, que seja com um propósito de auxiliar a obra de Deus, de abençoar a obra de Deus. Que seja para o que você propôs no seu coração, de acordo com aquilo que você propõe. E que quanto mais você semeia, mais você está semeando, mais você virá receber. Mas é em matéria, é em dinheiro. Eu semeei R$200, eu vou colher então 400? Não exatamente isso. O que semeia pouco, pouco vai colher. E isso quer dizer, em termos financeiros, em termos espirituais, em termos de amor, de doação, de você mesmo. Ele não está falando só de dinheiro. E o que você recebe em troca não é dinheiro. É tudo que Deus tem para nos abençoar. O que semeia muito no reino, colhe muito no reino. Se você semeia além do dízimo, além da oferta, se você semeia o amor aos irmãos, o estudo, o engrandecimento de Deus, se você semeia o auxílio aos irmãos, se você semeia ser misericordioso, você vai receber isso também. Paulo, ele fala muito além daquilo que está expresso em Malaquias 3:10. Porque Malaquias 3:10 está falando de você ofertar, entregar o que você plantou, você pega aquela semente, o que você está criando em termos de gado, de animais, mas aqui Paulo está expressando muito além disso. E é um grande ensinamento que nós temos que receber e também promover entre nós nos dias de hoje. Outra palavra muito forte que nós vamos ter na carta de 2 Coríntios está no capítulo 12, versículo 9. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarás nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, quanto mais nós nos sentimos fracos, mais o poder de Deus vai estar sobre nós. Porque quando nós achamos que estamos fortes, aí nós vamos lá e nós mesmos fazemos, nós mesmos atuamos, decidimos. Mas quando nos sentimos fracos, indefesos, incapazes, aí Deus pode se manifestar. É na nossa pequenez, na nossa situação pequena, frágil, que Deus se manifesta, que Deus age, que Deus opera, que Deus pode fazer. Porque quando estamos achando que resolvemos tudo, como que Deus vai agir?
Como que Deus vai se manifestar? E isso é um ponto muito importante para os cristãos de hoje. Nós não podemos pensar que podemos tudo, que nós mesmos, pelos nossos conhecimentos, pelas nossas ligações, pelas nossas estratégias, podemos tudo. Mas é na nossa fraqueza que Deus vai se manifestar. E isso temos que ter em mente, que Deus tem que ter espaço para agir. E isso é um ponto-chave que Paulo coloca na segunda carta aos Coríntios. Outra palavra maravilhosa que Paulo vai estar falando aos Coríntios nessa segunda carta está expressa no último capítulo, capítulo 13, versículo 11, como se fossem as últimas recomendações, e aquelas recomendações que, por serem finais, são repletas de todo conhecimento, toda sabedoria concentrada nessas palavras. Ou seja, tudo que eu falei para vocês, eu vou resumir em algumas palavras aqui. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos. Sede perfeitos, sede consolados, ou seja, busque a perfeição no Senhor. Não é que alguém vai conseguir ser perfeito, mas a gente tem que sempre buscar. Se alegrai, se alegrem, não fiquem tristes, abatidos por tudo. Não deixe as coisas desse mundo te abater. Não deixe as investidas do inimigo te abater. Mas se alegra porque você sabe que o Senhor te ama, que você é salvo, que você é feliz. Seja perfeito, busque a perfeição. Sejam consolados, ou seja, saiba que o Espírito Santo de Deus está te consolando, está nesse momento falando com você, está nesse momento te dando resposta. Consolar é você sentir aquela cura nas suas dores. E é isso que Paulo está dizendo, deixa o Espírito Santo te consolar. Você mesmo tem o poder de se consolar, mas seja consolado pelo Espírito Santo de Deus. Seja de um mesmo parecer, viver em paz. O Deus de amor e de paz será convosco. O que é ser de um mesmo parecer? Vamos parar, irmãos, de ficar um atacando o outro por causa de minúcias, de besteira. Ai, não pode pregar isso, não pode usar essa roupa, não pode fazer dessa maneira. Sejam de um mesmo parecer, vamos entrar em acordo. O importante, Paulo mesmo fala nessa segunda carta também, o mais importante, o foco, o objetivo é o amor de Deus, é falar de Jesus Cristo, é falar da obra salvadora de Jesus Cristo. Sejam de um mesmo parecer, não vamos entrar em contradição, em contrito, não vamos entrar em situações de briga por coisas pequenas, que Paulo está falando aqui o que é mais importante. Vamos viver em paz. Vamos viver em paz. Vamos ter paz, viver no amor de Deus. E essa é a mensagem principal de Paulo, que está descrita aqui no livro de 2 Coríntios. Essa é uma análise que nós fazemos lendo todo o livro. Paulo está preocupado com as pregações que são feitas. Paulo sempre se preocupa com essa igreja, porque é uma igreja que dá trabalho. E as pessoas, elas dão trabalho mesmo, porque as pessoas, elas pensam diferente, elas pensam de várias maneiras, e elas têm toda a sua história que está em jogo. Quando elas vêm para o evangelho, tem toda uma história. Mesmo as que nascem no lar evangélico, elas trazem uma história, às vezes até de muita decepção. Mas Paulo está dizendo, vivam em paz, tenham paz, sejam perfeitos. Se nós não podemos ser perfeitos, que nós possamos buscar isso a cada dia. Nós possamos deixar de lado toda a confusão, todo o espírito de divisão, de contenda. Era essa palavra que eu estava tentando falar naquela hora. Eu acabei usando outra palavra, que não tem nada a ver, que é contrito. Contrito é arrependido. Mas que possamos ser arrependidos também. Deus não faz nada sem primeiro ter um propósito conosco. Amém? Vamos ter paz, vamos viver em amor, vamos tentar ser perfeitos. Quando formos ofertar, vamos fazer de todo o coração, não tentando fazer uma troca com Deus, ou falando assim, não, eu não preciso fazer isso porque a obra de Deus já tem muito dinheiro, os pastores já são ricos. Não pense nisso. Se um pastor é rico e ele usa isso, ele usa o dízimo e a oferta de uma forma que não é para glorificar o reino de Deus, ele vai se ver com Deus. Deus vai cobrar dele. Não se preocupe. Deus, ele é justo juiz e tudo ele vê. Amém? Estejam na paz do Senhor. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo. Glória a Deus. Amém.